Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Você que é chegado nesse assunto aí, já se inscreve no canal e continua acompanhando que tem bastante coisa bacana. Lembrando que toda terça e quinta tem vídeo aqui no canal, terça-feira a gente troca essa ideia aqui, quinta-feira é sempre algum vídeo ali na bancada mostrando alguma customização, review ou algo do gênero, mas ali é um vídeo mais mão na massa, né? Aqui é mais trocação de ideia. E é por isso que eu estou com algumas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram, né? Cara, eu tô reparando que eu tô com bastante pergunta aqui, ó, tipo, salva, sabe? Dei print aqui, um monte de pergunta. Mas eu reparei que muitas delas eu já respondi em edições passadas do Drecada, né? Então, se você mandou uma pergunta pra cá e até agora não foi respondida, cara, pode crer que em alguma edição passada ali, que a gente já tem mais de 180 Drecadas ali, né? Vai ter a resposta da sua pergunta em algum momento, tá? Enfim, vamos para a pergunta de hoje aqui, que na verdade essa primeira aqui eu vou responder, mas eu não lembro se eu respondi ela no programa passado, mas eu acho que eu não respondi não, que foi o seguinte: comprei uma LTD Arrow NT, veio com nut de plástico, vale a pena trocar por um Graphtec ou é besteira? Cara, vale a pena sim. Se o seu instrumento, pô, que nem você falou, uma LTD, né, cara, é um instrumento de alto nível, de nível médio pelo menos ali, né? E, cara, o nut de plástico dá uma desanimada mesmo, né, cara? O nut de plástico, quando você paga caro no instrumento, você pega um nut de plástico, dá uma frustrada, né? Só que assim, cara, o Graphtec, ele tem que estar bem instalado, tá? Porque quando você compra um Graphtec bruto ali no Mercado Livre, ele vem mais largo, vem mais alto, saca? Então você tem que fazer uma adaptação para ele servir direitinho na sua guitarra. Se você comprar e colocar lá no lugar do jeito que vem, provavelmente a corda vai ficar alta e vai ficar difícil a tocabilidade. Então considera fazer junto uma regulagem completa. Você faz a troca do nut e a regulagem completa. Super vale a pena, tá? Aliás, se você não fez nem a regulagem completa ainda, é mais interessante você investir na regulagem completa do que no nut. Beleza? Até porque nutzinho de plástico, se ele é novo, né? Se ele tiver bom ali, dá até para botar um grafite nele e ele vai deslizar como um Graphtec. Próxima pergunta aqui é do Jean Moreira. Ele perguntou o seguinte: salve, irmão, como eu sei que preciso regular o instrumento? Eu ganhei um violão e tô a fim de deixar aí para você dar um trato. Ele ganhou um violão, quer deixar aqui para dar um trato, então, cara, entre em contato comigo lá no Zap, qualquer coisa me liga, sei lá. E é o seguinte: quando saber que precisa regular o instrumento? Cara, normalmente, quando você compra um instrumento novo, ele não vem regulado, né? Eu já expliquei isso aqui no canal. Ele vem com umas cordas média alta ali, né? Umas cordas altas, basicamente. Por quê? Porque na loja, quando esse instrumento tá exposto, né, ele precisa atender quando eu chego, eu toco com uma pegada mais leve, o violão precisa sair som. Mas ele também precisa atender aquele cara com a mão pesada, que vai chegar lá e, mano, esmurrar o instrumento, né, mano? Tem gente que não toca o instrumento com leveza, tem gente que mete força aqui no acorde, parece que tá, sei lá, tá ligado, com ódio do instrumento e mete a mão. Então, assim, esses dois públicos o instrumento tem que atender. Por isso que o instrumento novo, ele não vem com cordas baixas, né? E é interessante você usar a altura de corda o mais baixa ali possível dentro da permissão da sua tocabilidade, para você não fazer esforço excessivo, né? Você faz menos força com essa mão, faz menos força com essa mão também, quando você tem um instrumento bem ajustado, né? E aí, meu, vai, tipo, evitar de você pegar uma tendinite precocemente, tá ligado? Então, assim, instrumento novo, por regra, tem que regular, né? Agora, não, pô, comprei um instrumento usado que o ex-dono mandou regular. Né? Por exemplo, tem cliente que traz o instrumento aqui e fala, cara, eu vou vender, mas antes de vender eu quero que você faça uma regulagem
para mim ter certeza que eu estou vendendo um instrumento legal, um instrumento, tipo assim, que está funcionando, que está revisado, né? Tem cliente que tem essa mentalidade, e eu acho, mano, uma atitude de gigante, cara. Você dá uma geralzinha no seu instrumento antes de passar para frente. Porque às vezes, cara, o instrumento até tem um problema e você que é dono não sabe. Aí você vende para alguém com esse problema, né? Enfim. Então tem cara que traz aqui o instrumento para ajustar, para vender. Nesses casos, cara, você vai tocar o instrumento e ver se a regulagem que está feita no instrumento, né? Vamos supor que você comprou um instrumento que foi recém-regulado por alguém que vendeu dessa forma para você. Você toca e vê, pô, a tocabilidade tá boa para você, tá bacana, né? Tá bacana, então você não precisa fazer nada. Ou se, às vezes o instrumento está regulado pro antigo dono, né? Às vezes o antigo dono tinha uma certa frequência ali de fazer regulagem no instrumento, então ele te vendeu um instrumento que está regulado para ele. Mas quando você toca, muitas vezes pode ser que comece a trastejar, ou você acha que a corda está alta demais. Então eu diria que assim, como saber se precisa regular o instrumento? É percepção pessoal, né? Também, além disso, além de tudo que eu falei, é percepção pessoal. Então você pegou o instrumento, percebeu que não está legal para tocar, que não está do seu jeito, ou que está trastejando, ou que tá difícil de sair nota com pestana, ou de repente fazer bend aqui nessa região tá meio duro, saca? Então tudo isso, né? O seu desconforto é o que mais vai denunciar, né? Mas eu diria que qualquer instrumento novo que chega na sua mão é interessante deixar ali do jeito que você precisa, entendeu? Vamos para a próxima pergunta aqui. Quem mandou foi o W Carbonese. Eu até demorei um pouco para entender essa pergunta, porque olha a pergunta do cara. Em um mundo alternativo, onde tudo é possível, você escolheria uma Gibson Stratocaster ou uma Fender Les Paul? Cara, no mundo alternativo, onde tudo é possível, Gibson Stratocaster ou Fender Les Paul? Cara, que pergunta boa. Depende. A Fender Les Paul, ela tem braço colado ou braço parafusado? Não, brincadeiras à parte. Cara, eu vou te falar, nesse mundo alternativo, talvez seria normal, né? Então, tipo, a Stratocaster é da Gibson mesmo. Normal, né? Acho que nesse mundo alternativo ia ser tão normal que ia acabar dando na mesma, né? Mas, cara, existe ali uma crença pelo lado de vocês de que eu prefiro Les Paul do que Stratocaster, né? Existe uma galera que acredita que eu prefiro uma do que outra. E a grande verdade é que eu não consigo decidir, cara. Eu não consigo decidir qual que eu acho mais legal, se é a Stratocaster ou a Les Paul. Porque, cara, a Stratocaster tem a versatilidade, né? Se você meter um mini humbucker ou meter um humbucker na ponte de uma Stratocaster, cara, você tem uma guitarra para tocar qualquer coisa, saca? Tipo, literalmente versátil demais, né? O conforto da Stratocaster, né? Ele é um conforto até muito superior ao conforto de uma Les Paul, né? Quem tem as duas guitarras já percebeu que pega a Strato, às vezes, para estudar ali horas sentado, a Strato acaba sendo mais conveniente do que a Les Paul, né? Mas bem que quem já se acostumou com a Les Paul também não tá mais nem aí, né, cara? Acaba que se acostuma também, tudo é uma questão de costume, né? Mas é inegável que a Stratocaster, ela tem mais recursos do que a Les Paul, né? Tanto de timbre quanto de conforto, o peso, né? É uma guitarra mais leve, mais compacta, mais robusta, né? Uma Les Paul você quebra com mais facilidade do que uma Stratocaster. Então, assim, a Stratocaster, ela tem várias vantagens em cima da Les Paul. Mas a Les Paul tem um design que, putz grila, cara. Assim, o visual, a estética da Les Paul, eu acho superior à da Stratocaster, né? Então, eu não consigo decidir. O timbre da Les Paul também, não dá para comparar o timbre da Les Paul com o timbre da Stratocaster. São propostas diferentes, são para ocasiões diferentes, né? E ao mesmo tempo, uma Stratocaster, você faz tudo o que você precisa. Enfim, a Les Paul também, né? É o músico que faz o que precisa, não é bem a guitarra, né? Então, cara, eu não sei decidir. Não sei decidir. Eu vou jogar essa pergunta de volta para vocês aí nos comentários. Em um mundo alternativo, onde tudo é possível, você escolheria a Gibson Stratocaster ou a Fender Les Paul?
Comenta aí, cara. Vamos entrar nessa brincadeira aí nos comentários. Vamos ver aí quem prefere o quê. Eu achei interessante, achei engraçada a pergunta. Próxima pergunta aqui é do Guilherme LTGC. Ele perguntou o seguinte: todos os meus lock nuts de Floyd Rose estão espanando. Já comprei vários. Todos espanam em algumas horas. Nossa, velho. Os lock nuts do cara espana, tá ligado? Ele compra e dali poucas horas os lock nuts já espanou. Cara, veja bem. Eu já lidei com muito lock nut de qualidade ruim, né? Ou seja, o que é um lock nut de qualidade ruim? É aquela guitarra que custa R$ 1.200 que vem com Floyd Rose de fábrica, né? Quem lembra daquelas antigas Memphis com Floyd Rose? Enfim, então assim, existem guitarras, né, que tem um custo muito baixo e vem de fábrica com Floyd Rose, e o lock nut que vem aqui, né, que é justamente o nut que trava as cordas para Floyd Rose poder ter aquela eficácia, né, é muito ruim. Só que, cara, o que eu quero dizer, eu já peguei tanto lock nut ruim e não consegui espanar em algumas horas, tá ligado? Geralmente o lock nut é muito ruim, mas ele dura tipo um ano, tá ligado? Um aninho ele dura, né? Desde que o cara comprou a guitarra nova até ele precisar trocar, um aninho, um péssimo lock nut aguenta. Então eu vou te dizer, cara, que o problema é você. Quando você aperta, né? Primeiro, a corda, né, passa aqui na base e você vem com aquela pastilha em cima e aperta. Tem um parafuso Allen aqui. Aquele parafuso você não precisa espanar ele, você não precisa apertar demais ele. Você precisa encostar ele, saca? Encosta ele ali em cima do pratinho e dá, cara, 1/4 de volta. Vai, vou quantificar assim. Depois que ele encostou, você dá tipo 1/4 de volta na chave Allen, né? Ou seja, a chave Allen está aqui, você joga pra cá, tá ligado? 1/4 assim, ó. Tá bom, mano. Encostou, dá 1/4 de volta. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. É difícil eu te explicar nesse 1/4 de volta, que pode ser que ainda seja muito, mas, cara, você não precisa tirar leite do bagulho, tá ligado? Você precisa encostar e apertar um pouquinho. Encostou, deu um torquezinho, já era, né? E sobre trava, compra uma trava da Gotô, mano. Compra um lock nut da Gotô. É o melhor que tem, mano. É o lock nut, putz, é bom. O lock nut da Gotô é muito bom, tá ligado? O Gotô é excelente, o da Schaller também é excelente. Mas o da Schaller vai ser mais caro, mais difícil de achar, e ele é tão bom quanto o da Gotô. Então, pega um lock nut da Gotô e faz isso, instala as cordas, encosta e dá uma apertadinha com a chave em pé. A chave Allen, ela não é um Lzinho, faz ela em pé, assim, ó, pra você não conseguir girar tanto, tá ligado? Pega a chave Allen em pé e dá 1/4 de volta ali, ou 1/4 de volta é muito ainda, tá, cara? Eu falei 1/4 de volta, tô quase me arrependendo aqui, na real. Cancela o papo do 1/4 de volta, encosta a chapinha lá e dá um torquezinho mínimo, tá ligado? O mínimo. Né? Já que você consegue quebrar 1 por hora, um lock nut por hora, você é um caso raro. Enfim, nem os piores lock nuts que eu já vi espanam com tal facilidade, velho, de verdade. Então, o problema é você mesmo, eu sinto lhe informar. Próxima pergunta aqui, do Carlos Oliveira. Ele mandou o seguinte: esses dias eu vi uma Jackson Sandimas por aí, não vai rolar review? Já rolou, cara, já tem no canal, hein? É a Jackson do Adrian Smith, né, do mano do Iron Maiden, é essa que você tá dizendo? Eu vou sugerir o vídeo aqui pra você assistir, ó. Tá aqui. Ou no final, ou na descrição, em algum lugar vai estar o direcionamento pra você ver esse vídeo aí. Já saiu, tá? Próxima pergunta aqui. Eduardo do Gaita. Ele perguntou o seguinte: e aí, mano, beleza? Já passou na oficina algum violão Tajima Sunset Collection? O que você me diz dele? Cara, não me lembro pelo nome. Sunset Collection, não me lembro pelo nome, tá? De verdade. Até vou jogar essa pergunta de volta pro chat aí. Pro chat não, né? Pros comentários ali. Que viram o chat. Às vezes a galera começa a trocar ideia um com o outro ali. Eu já ouvi história de grandes amizades que começaram pelos comentários do YouTube. Um cara respondeu o comentário do outro.
viraram brother e hoje são brother, porque se conheceram trocando ideia nos comentários aí embaixo, que bizarro. E eu fiquei sabendo da história aí, parabéns pela amizade de vocês. Cara, comenta aí, quem aí já pegou esse Tajima Sunset Collection? Eu ainda não peguei. Mas o que eu posso dizer é que a Tajima faz instrumentos honestos, tá? Sendo na qualidade ali de entrada, nos instrumentos mais baratos, são instrumentos que cumprem a função, que têm uma boa durabilidade e que aceitam uma boa regulagem. Os tops de linha também. Os violões top de linha da Tajima também são muito bons, tem um som bacana, tá ligado? Tem um madeiramento honesto, aceita uma boa regulagem. Então assim, eu não me lembro de um violão Tajima ter me decepcionado a ponto de falar que não vale a pena comprar, né? Então, cara, por mais que eu não tenha certeza exatamente desse modelo que você tá falando, eu vou dizer que, pô, pode pegar tranquilo que os violões da Tajima não costumam decepcionar. Mas claro, se alguém aí tiver assistindo esse vídeo e conhece melhor esse modelo de instrumento, comenta aí pra gente compartilhar essa ideia. Próxima pergunta aqui é do Leonardo Gutzman. Ele perguntou o seguinte: já atendeu algum artista famoso? Cara, já atendi, mas agora eu falar o nome pra você eu não vou lembrar. Mas eu já trabalhei na Teodoro Sampaio, né, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, e eu já atendi artista famoso lá, normal, é igual qualquer outra pessoa, tá ligado? O instrumento dele também é exatamente idêntico ao de qualquer outra pessoa, né? Mas eu acho que mais recentemente eu atendi artista famoso do sertanejo, tá ligado? Não foi do rock and roll, do pop, né? Não foi nenhum John Mayer da vida, por assim dizer, mas foi artista do sertanejo. Isso aí eu já atendi muito na minha vida, bastante, essa galera do sertanejo universitário. E recentemente eu atendi de um rapaz que na verdade ele é meio que cuida da banda do artista, tá ligado? Ele meio que tipo organiza o show, organiza o que vai ter, e aí ele trouxe aqui o instrumento de um cara grande do sertanejo aí pra gente mexer. Só que foi um trampo que ele precisava que fosse rápido, né? Então foi de uma hora para outra que ele trouxe, não deu tempo de gravar, não deu tempo de fazer nada. Só deu tempo mesmo de fazer uma regulagem no instrumento do cara que ele precisava tocar. Mas eu também não lembro o nome do sujeito, era do sertanejo, desses caras grandes aí. Enfim, bom, então não tem muita história para falar sobre isso não, cara. Artista, ele é exatamente igual a um cliente que é policial, por exemplo, tá ligado? Que é exatamente igual ao cliente que é atendente do McDonald's, e ele é exatamente igual ao cliente que trabalha na área da tecnologia da informação, né? O instrumento também é exatamente igual. Então eu não tenho essa pagação de pau, por assim dizer, para nossa, que esse instrumento é do Chiquinho da Madeira e não sei o que. Não, tá bom, é violão, daí eu regulo, tchau, me paga e vai embora. Ai, desculpa, brincadeira aí. Brincadeira. Pra finalizar o vídeo, né? Bom, deixa eu ver se dá pra responder mais uma aqui. Vou responder só mais uma, vai. Próxima pergunta aqui, ó. Também é do Leonardo Gutzman. Por que violão nylon geralmente não tem tensor? Cara, veja bem. Ó, bom, hoje em dia, muitos violões nylons têm tensor, tá? Muitos mesmo. Porém, antigamente, acreditava-se que o tensor ele ia atrapalhar na vibração do braço, né? Essa, inclusive, é a teoria pela qual a Di Giorgio passou muitos anos sem instalar tensor em violão de nylon, né? Porque a crença é que o tensor vai atrapalhar a vibração do braço e o violão vai ter menos som por conta do tensor ali tensionando o braço e atrapalhando a vibração do braço, né? Porém, com o tempo foi passando, foi se instalando o tensor em todos os violões, e aí percebeu-se que não tem assim essa perca sonora significativa a ponto de você sacrificar uma boa regulagem, tá? Então assim, primeiro,
Os violões de nylon, por que que eles permitem não ter tensor? Porque a corda de nylon ela já não puxa muito mesmo. Ela já não é uma corda que tensiona como tensiona, por exemplo, uma corda 011 de violão, né? Uma corda de nylon ela tensiona bem menos do que uma corda aço 011 ou uma corda aço 012, né? Então, pelo fato dela tensionar menos, o braço se movimenta menos, né? Então, assim, por muitos anos eram construídos violões com braços com estrutura forte, né? Com braço com madeiramento selecionado para ser um madeiramento mais forte, para aguentar aquela tensão sem o tensor. Porém, quando você pega um violão de 20 anos de idade, 30 anos de idade, sem tensor, você repara que o braço dele está empenadinho para frente, né? O braço dele veio, né? A corda puxou. Porém, ainda dá para tocar. Ainda dá para tocar. Né? Então, assim, tem um time aí, né? Uma galera que acredita que o violão sem tensor é melhor. Já tem uma galera que fala, pô, eu prefiro com tensor porque coloquei uma corda boa aqui, coloquei um rastilho e um nut de osso, né? E o som melhorou, o som tá da hora, então eu prefiro ter um tensor e ter uma regulagem mais equilibrada do que não ter um tensor e não ter uma regulagem, né? Então assim, eu mesmo, cara, acredito que é melhor com tensor, tá? Na minha preferência eu prefiro instrumento que tenha o tensor. Afinal, você precisando fazer uma manutenção ali, você tem facilidade. Agora, instrumentos sem tensor, você fica meio limitado, né? Dá para fazer também regulagem, sim, em instrumentos sem tensor. Eu faço direto aqui. Fica melhor do que antes, fica. Mas um tensorzinho muitas vezes ajudaria, né? E, bom, mais uma pergunta aí para você, para finalizar esse vídeo. Você acredita que o tensor no violão nylon atrapalha o timbre? Deixa aí embaixo a sua teoria, vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu vou dar uma olhada nos comentários desse vídeo aqui, eu vou dar uma atenção lá. Então, tamo junto, valeu!